Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutra-te. Eu hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Sara Neves, não só pela afinidade familiar que nós temos, porque somos primas, mas acima de tudo porque a Sara foi uma pessoa que me tem trazido muito, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e fez-me olhar para uma das áreas de nutrição, nomeadamente a nutrição e a oncologia, de uma outra forma, trazer aqui um outro propósito e um outro sentir acerca deste tema. E obrigada por teres aceito este convite, porque eu acredito que a tua história não só foi inspiradora para mim, mas como pode inspirar muitas pessoas que estão neste momento a passar por alguma situação oncológica, e acredito que é mesmo uma história de coragem que muitos de vocês vão gostar de conhecer. Não me alongando aqui muito mais, porque acho que é muito mais interessante as pessoas te ouvirem a ti. Queria começar por te pedir, Sara, para tu nos dizeres um bocadinho quem é a Sara e como é que foi este percurso, que já lá vão 11 anos da tua vida, ao longo da oncologia, como é que foi o teu primeiro diagnóstico. Nos contes um bocadinho sobre esta jornada que tens vindo a ter. Antes de mais, eu quero agradecer o convite para esse projeto de Ratão Especial, também muito amplo. Gosto muito de ti, como tu sabes, ajudaste muito nesse processo. Espero contribuir de ajudar pessoas que nos vão ouvir. Esses 11 anos em São Clóvis, começaram com o primeiro cancro em 2014. Em que fui operada a língua, fiz radioterapia também. Depois de passados 5 anos, tive outro cancro na língua, ele não fiz nenhum tratamento, foi só mesmo na cirurgia. Depois, em 2021, no final de 2021, passou-me o terceiro cancro, se opera em 2022. Tive que fazer uma cirurgia muito grande. Tive que tirar os ângulos do pescoço. Também já tinha tirado na primeira cirurgia de um lado. Na terceira cirurgia tirei do outro, os ângulos, tirei a pé da língua, fiz o retalho do pulso e o retalho da perna. Depois, quando fui à consulta, depois de fazer um novo exame, depois da cirurgia, nessa primeira consulta foi-me dito que eu tinha um novo cancro. Era também um cancro grave, porque era também na língua, mas já comprometia a referência. Eu estava na parede, só me propôs na altura tirar a língua, tirar a laringe, eu recusei. Porque entendi que ia estar um pouco presente, mas ausente, não ia ter remediado, não ia ter qualidade de vida. Queria tentar outra coisa, porque as cirurgias precisando também não tinham resultado. Então, foi repensado um novo plano. Eu também não podia fazer radioterapia, só tinha levado a dose máxima. Então, fiz quimioterapia e imunoterapia. Ahm, Fiz 2 anos de imunoterapia, acabei agora de 18. Portanto, foram 4 anos onde os cancros seguidos, sem ter uma pausa, sem me recuperar totalmente de um para o outro. Isto faz-nos aqui questionar várias coisas, e uma das coisas que eu te queria perguntar, porque são 11 anos aqui, em que por várias vezes consequentes tu tiveste aqui desafios de saúde muito importantes, e são 4 cancros na cavidade oral. E isso tem um impacto muito grande a nível alimentar. E o que eu te queria perguntar era se durante estes 11 anos tu tiveste
acompanhamento nutricional, se tiveste que procurar por ti algum acompanhamento ou se foste encaminhada, como é que há limite, como é que foi limitada a tua alimentação? Ou seja, que fatores limitantes é que tu sentes hoje em dia na tua alimentação e que sentiste ao longo destes anos? Porque acredito que cada uma destas situações te trouxe limitações diferentes e gostava de perceber aqui um bocadinho também do teu contexto alimentar, como é que foi, e do teu contexto nutricional, se tiveste esse acompanhamento, como é que foi ao longo deste tempo esta gestão, porque 11 anos é muito tempo. Pois, eu passei por várias fases, passei pela fase da sonda, não é? Que não me podia alimentar pela boca. Porque além das cirurgias, eu também passei pelos tratamentos. Os tratamentos são muito violentos, nos ramos da língua, né? Porque serrantes com ácidos, com algumas úlceras, além dos enjoos e tudo o resto. Então é muito difícil comer. É doloroso. Hum, mas eu sempre fiz acompanhamento, sempre foi precisar desse acompanhamento no ETO. Ocorre bem, mas quando eu regressei a casa, todos os ensinamentos, os Vicente, documentos, com informações, conselhos clínicos, para eu poder escolher uma alimentação pastosa, ou em algumas fases para ser sólida. Só que eu sentia que eu precisava de uma coisa mais presente, de uma coisa mais personalizada. Então, foi contigo. Nada melhor do que falar com uma pessoa que me conhece muito bem, com quem eu realmente me falando, porque somos pequenas através do meu marido, não é? De Zé, exatamente. Eu procuro, eu só faço uma excelente profissional, sempre as mulheres novas. Ahm, Portanto, eu tive sempre também muita sorte nesse sentido. Depois, houve as fases mais duras do processo, que foram esses 4 anos. Apesar do primeiro e do segundo ramo, que eu ter sido operada à língua, ter sido sonda, ter passado por as 6 etapas, quando nos 2 primeiros ramos, consegui soar a alimentação sólida, apesar de ter algumas consequências, nomeadamente com os ácidos, com os correntes, quando falam em correntes, só no ar, no gengibre, na canela, eu consigo a comida sólida. No terceiro ramo, com essa cirurgia, em que foi feito um retalho, eu lembro das vezes hoje não consigo fazer. Eu, provavelmente, nunca mais vou conseguir fazer. Estou consciente disso. Estou a trabalhar para isso, tenho que ter da sala e da deglutição, conhecido mais na deglutição até. Uhum. Mas é um bocado muito difícil porque a minha língua está muito fixa, porque está mais curta, e porque eu não tenho a capacidade de manipular os alimentos. Apesar de já ter feito um progresso em termos de deglutição. Eu preciso muito tempo até conseguir beber água. A água, sendo o líquido mais leve, eu não conseguia beber, então tinha que beber água deslubrificada. Hum, Na clínica, junto à clínica, se eu dissesse mais difícil que eu tive, porque lá está, quando eu não tinha recuperado da cirurgia, eu já estava a fazer também o tratamento, a minha terapia clínica. Então, a alimentação para mim, ao longo deste processo, sempre foi muito interessante, crucial mesmo. Eu estou a saber, eu estou com os dias assim, que eu só tomava o meu uso por dia, o meu uso de ser máximo. Porque é o meu máximo. Eu não consigo mais do que aquilo. Dizer, metade de manhã, metade à tarde. Eu sabia que não era o suficiente,
mas não dava para sobreviver, digamos assim. Quando conseguisse fazer melhor, podia fazer melhor. Portanto, a alimentação eu diria que é a coisa provavelmente mais interessante para conseguir viver. Porque se baixasse, se deixasse de reagir a lutar para comer, mesmo apesar de sedas, um inchaço na boca e tudo o resto, provavelmente não seria o que aconteceu. O pensamento seja que a semia, Sim, portanto, porque realmente eu acho que muita gente não tem consciência do quanto a alimentação depois é limitante numa situação destas, porque eu lembro-me de acompanhar as tuas fases todas. Lembro-me da primeira fase, efetivamente, e a questão dos ácidos, do sal, do alho, da canela, de uma série de coisas que são triviais para a maioria das pessoas e que tu não conseguias tolerar. de raleiros à flare, Sim, exatamente, do por ré, causa do porque retalho, não é? como tenho o retalho, agora já não tenho a mesma sensibilidade. Então já não faz, já não tenho sensibilidade a esse alimento. Os primeiros muito campos tinha até por causa da radioatividade. Sim. Eu lembro-me perfeitamente porque estávamos num processo que a seguir falaremos um bocadinho do nosso livro, e lembro-me perfeitamente dessas questões da acidez, do salgado, do picante, da não tolerância, mas depois passaste aqui por um outro contexto que é tão ou mais limitativo, porque nessa altura tu ainda conseguiste fazer progressão até à dieta sólida, mas neste momento estás há 4 anos com dieta pastosa. E isto de facto é muito limitativo, porque se nós pensarmos, se nós estivermos sempre a comer as mesmas texturas, a dada altura também há algum enjoo das próprias texturas, dos sabores, a mistura dos próprios sabores. Mesmo a nossa aptidão para cozinhar, acredito que se vai refletir muito aqui e que muitas vezes nós já não vamos ter tanta aptidão para cozinhar ou tanta vontade de cozinhar, porque estamos sempre a ver as mesmas cores, as mesmas texturas, e isto obviamente que impacta a tua alimentação. E uma coisa que eu sempre notei em ti foi muito ah, o, o tu quereres alimentar-te, e isto faz muita diferença, porque nós sabemos que o cancro cabeça-pescoço é dos cancros que mais conduz a alterações do estado nutricional. Aliás, é uma das grandes questões na cabeça-pescoço. É ah, a desnutrição, e isso vai impactar, obviamente, a capacidade que cada um tem de lidar que o corpo tem de lidar com a própria doença e com os próprios tratamentos. E tu sempre me disseste, eu lembro-me perfeitamente, tu às vezes me dizeres isto, eu não tenho muita vontade, mas eu sei que eu tenho que me alimentar para me manter nutrida para conseguir levar isto em frente. E acho que há um grande querer aqui teu e também muitas vezes o lutar contra aquilo que estamos a sentir ou a falta de força para ir cozinhar mais um dia. Eu acho que tudo isto impacta e também é importante as pessoas perceberem este contexto. Mas há aqui outro, que eu não queria deixar de falar contigo, que é o contexto social. Quando vais à rua, quando procuras fazer uma refeição fora de casa, que tipo de contrariedades é que tu encontras no dia a dia? E se isto é uma dinâmica que é muito difícil para ti, se é uma dinâmica que as pessoas já têm alguma sensibilidade ou se por outro lado ainda há pouca sensibilidade para isto, como é que tu fazes? Pois, essa é outra luta. É muito difícil eu conseguir me alimentar na restauração. Porque a maior parte dos restaurantes não tem alternativas espaçosas. Eu quando às vezes tem sopa com folhas, sopa com espinafre, sopa com feijão verde, eu não consigo comer essas sopas. Não consigo comer porque não consigo levar essa comida atrás. Uhum. É porque tenho um grande ranço da comida nem posso comer mais. Respiração. Por exemplo, eu quando às vezes eu até peço que me passem uma sopa, eu noto que há
se não se torrar, há aquela coisa de lá está é ser zoada, porque não aprendeu a comer sopas Sem ser passadas. sem ser passadas. Claro que eu tento explicar às pessoas, sensibilizar até para a minha reação. Às vezes precisa não ter esse saber, está a estorrar. Mas também, se não for para mim, há de ser para outras pessoas. E depois cabe a cada um fazer ou não. Se as pessoas não me fizerem esse favor, eu lamentavelmente saio e vou procurar outra alternativa, mas é muito difícil. Eh, eu posso dizer que ao pé do meu local de trabalho já tenho um sítio que eu cerco lá à sopa para mim. Eu mando sempre, quando vou almoçar, mando uma mensagem ao dono hum, desse local e vou lá comer, tenho lá para casa. Uhum. Porque mesmo nos shoppings, é um sítio que tem muito oferta uh, nos restaurantes, é difícil arranjar uma sopa passada. Uhum. E às vezes eu só uma sopa passada, quase fresco, eu já é feliz, só com essas duas coisas. Percebo. Porque o que tu estás a dizer é muito interessante. Eu acho que pode ser um contexto até partilhado por várias pessoas e não olharmos só para a questão do cancro, cabeça e pescoço. Por Exatamente. exemplo, eu estou-me a remeter para os meus avós, em que a dada altura do ciclo de vida deles só conseguem comer coisas mais pastosas. E se efetivamente houver uma alternativa que seja de uma emenda, basta uma, de uma sopa triturada, ou que até pode levar uma proteína, ou que haja nem que seja uma menção de podermos pedir esta alternativa, isto faz toda a diferença porque nós conseguimos incluir estas pessoas numa dinâmica que seja familiar, numa dinâmica social e estamos a ser muito mais inclusivos se houver efetivamente estas alternativas. E eu queria trazer isto porque eu acho que é muito importante nós sensibilizarmos também para este tema. Porque hum, a situação é velha, quando nota que a situação é velha, como é que eu não consigo comer um empadão ou um bacalhau com natas, né? Eu não consigo mesmo. Eh, Porque não tenho com essa, antes de dizer, vocês sem essa condição de poder, não ter as minhas funções. Quando deve ser, né? Não estou por isso. Portanto, não tendo muitas alternativas, o que eu faço muitas vezes é usar uma lancheira de casa, com comida. Também, no último ano, deve ser no último ano, saiu umas liquidificadoras de batatas, foi muito bom, Uhum. porque já me tinha para uma sopa lá para dentro, e tenho tirar, não é preciso energia, ou levar para carregar, eu tenho ali uma solução. E portanto, é um bocado isso. Também te queria questionar, porque só por este bocadinho já dá para perceber o quanto a alimentação pode ter impactado aqui a tua própria qualidade de vida ao longo do tempo. Achas mesmo que a alimentação tem impacto na qualidade de vida para quem está a passar por um processo oncológico? Sim, a alimentação tem muito impacto. Acho que tem mais impacto, acredito que tem mais impacto nesse tipo de cancro. Porque lá está. As pessoas têm feridas na boca, têm úlceras, depois os antissatamentos, isso ainda é potenciado. Portanto, as pessoas se não tiverem muito bem consciente que têm que comer, porque senão depois é uma bola de neve, depois começa tudo a partir. Uhum. Não estou a dizer que é fácil, porque eu às vezes eu falo como pessoal parece ser muito leve, muito fácil, não é, mas é preciso. Portanto, é preciso colocar. Mas é muito importante na qualidade da vida. Acho que a alimentação
é o principal, depois o sorrente, possivelmente, a forma como a pessoa reage, mas a alimentação sem dúvida. Depois, uma grande quantidade que eu noto, na alimentação, é que eu não posso só ao pé de uma fruteira, falar uma maçã, ou ter uma banana, ou num preço estou a comer. Ou seja, eu para preparar as minhas refeições perco muito tempo, Uhum. muito tempo. E também nunca, agora estou mesmo a fazer esta questão porque eu nunca me deparei com esse tipo de serviços. Mas, por exemplo, há muitos serviços de marmitas, de entregas a casa, e eu nunca me deparei com um serviço que tivesse adaptado a outro tipo de consistências. E provavelmente também não sabes da existência. Ou seja, não sei, eu não tenho esse conhecimento. No entanto, também acho que para ser, seja nesse serviço, ou seja, na restauração, tem que fazer um grande controle de qualidade. Porque realmente a comida preciosa nós não vemos o carro sai dali, Uhum. não é? É diferente, nós pedimos uma comida sólida, temos acesso, os nossos o rato ali está. Isso é outra dado bem importante, porque eu lembro-me quando eu trabalhei no lar, quando eu cheguei, a pastosa era completamente diferente daquilo que passou a ser, porque a pastosa, nós passamos a, isto não é para dizer bem ou dizer mal, é dizer que o contexto de ter que ser controlado, a questão foi mesmo essa. O controle da higiene e da segurança alimentar e o controle de as porções, e era isto que eu queria chegar agora aqui, as porções, por exemplo, da proteína numa pastosa. Porque havia muito aquela questão de, ok, tritura-se uma sopa mais grossa, e mete-se ali um bocadinho de carne ao peixe e tritura-se, às vezes uma porção muito pequenina. E isto não é uma refeição completa, mas para aquelas pessoas que só podem comer pastosa, temos que garantir uma pastosa que seja uma refeição completa. E então o que nós fazíamos era muito tentar fazer sempre uma alternativa o mais semelhante possível do prato do dia e ser as porções necessárias para conseguirmos nutrir aquela pessoa, que eu acredito que isso seja outra contrariedade de quem tem que estar a cozinhar e depois a triturar tudo, muitas vezes a criar aqui algum tipo de molhos equilibrados para conseguirmos. Estava a pensar nas proteínas, na carne, no peixe, no ovo, no tofu, o que seja o que a pessoa tiver a utilizar. Criar ali um molho de ligação juntamente com a proteína para que realmente tu consigas fazer com que ela seja comestível e que não tenhas sempre uma sopa. Porque é muito interessante nós também percebermos que é muito mais, agradável nós olharmos para um prato e, por exemplo, termos, estava a pensar aqui, um puré de batata doce, um esparregado e depois um purezinho com a carne ou peixe, que até podemos dar um formato de, sei lá, de uns pastéis, pronto, são só o formato, mas a consistência ser pastosa do que eu todos os dias, de manhã à noite, estar a olhar para uma consistência que é uma sopa ou um batido, ou uma papa. Não é só consistência, é também o sabor. Sabor. Porque um puré com tudo misturado, sei lá, posso dar um exemplo. hum, Se eu misturar, por exemplo, peixe com uma sardina, até pode ser Uhum. sardina, Sim. com batata e tomate, como se fosse a salada. Sim. Se eu misturar tudo junto, é diferente se eu misturar só a sardina com a batata e depois à parte o tomate com cebola Uhum. e azeite original. É diferente porque os sabores mais fortes acabam por substituir sempre mais se tudo misturado. E depois às santas é muito mais enjoativo. Sim. Tudo sabe ao mesmo. A misturação é um processo muito interessante, Uhum. né? Eu tenho disciplina de nutrição, Uhum. mas essencialmente os exercícios são muito para eu tentar desenvolver. Uhum. É uma das coisas que a terapeuta me diz é para eu me falar sempre, mesmo que eu
aconteceu com salário, o problema não é meu salário, o problema é manipular os alimentos e levá-los lá para trás. Claro, Portanto, ela disse que o meu salário sente. Correto. Justamente traumatizado, recebeu-me todo. claro. Mesmo a questão da fala. Estás-me a dizer isso e é tão giro que quando é na primária, na creche, dizem, vamos começar a treinar as texturas com os miúdos, não se dar só sopas ou purés para eles treinarem a própria fala, porque se os miúdos estiverem habituados a comer só purés ou sopas, não desenvolvem tanta fala. Isso é muito giro, que é o que estás a dizer. Eu tenho que mastigar na mesma, independentemente de ser um pastoso, porque senão isso vai comprometer até a minha própria dicção, a fala e tudo mais. E que às vezes nós não pensamos em tudo o que isto está a envolver, não é só a alimentação, é também o impacto que esta condição alimentar pode ter noutras questões na tua própria qualidade de vida e, por exemplo, nesta questão da adicção. Sim, já para não falar, depois outras sessões sempre foram aparecendo. Como esse pandulete, Gostava de eu falar como eu ter cerrado os meus dentes, a minha arcada, cerrou muito depois da cirurgia, muito. Uh, Fez-me também mais feridas na língua. Ou seja, eu estava sempre a recuperar, a recuar, a recuperar, a recuar. Isso é um processo, até eu pelo aparelho, as coisas já começam a socar mais encaminhadas para eu tentar me alcançar a parte da negociação. claro. E agora que tocaste aí na espondilite, eu gostava de falar também um bocadinho sobre isto, que é, tu foste diagnosticada com uma Artrite reumatoide. artrite reumatoide, exatamente. Exatamente, aos teus 15 anos. E mais tarde foste diagnosticada também com uma espondilite anquilosante. A espondilite é um reluzante, de zona nervosa cerrada, depois eu começar exatamente no último cancro. Ou seja, eu comecei exatamente, passado um ano, os meus sintomas de artrite reumatoide deterioraram. Eu já tenho um histórico de inflamação, já fui para os pés, já fui para os joelhos, já tive líquido cerebral em várias articulações. E há um ano atrás, mais ou menos, apareceu-me um líquido no joelho e no calcanhar. Retirei o líquido no hospital, onde também no Brasil, onde também sou seguida, e o médico pediu-me para fazer um exame da CIA. Esse exame é determinante para ver-me se lá dizia sintomas em mim, que já é mais como a artrite. Então, tanto me deu se lá uma espondilite anquilosante, ou seja, elevou a doença. Depois comecei a tomar também mais medicação para a inflamação. Estou a tomar até hoje ainda. Ok. Ainda não consigo deixar porque a doença ainda não está controlada. A propósito ainda desta inflamação, queria-te aqui fazer mais algumas questões, porque eu acompanhei estes últimos, aliás, eu venho-te a acompanhar há alguns anos e nós somos muito próximas e falamos de uma forma muito recorrente e houve coisas que me foram certificando. E nos últimos anos tu passaste aqui por vários processos de dor, inclusive a dor neuropática, e pronto, e nós sabemos que doenças inflamatórias acabam por provocar ainda mais dor, e eu queria perceber até que ponto é que esta dor também não acabou por limitar a tua alimentação e também se nessa altura tu tiveste que mudar alguma coisa na tua alimentação a propósito desta dor mais intensa, se efetivamente tiveste que te voltar a alimentar de uma forma diferente do que estavas a fazer, ter mais introdução de mais alguns alimentos ou não, se tiveste que fazer algum tipo de suplementação também para te ajudar aqui, um bocadinho daquilo que se foi passando contigo, porque não foi só este processo de oncologia, é tudo o resto que está à volta desta questão inflamatória que também está aqui à volta, não é? De doenças autoimunes que tu também tens
e que também limitaram ainda mais este teu contexto e que provavelmente também muitas pessoas se podem identificar com elas, não é? É a questão da dor e tudo mais, mas o que é que tu também precisaste fazer mediante este contexto? Foi uma queixa. Isso é um currículo enorme, quase até me só algumas coisas. Mas tentando complementar, eu, com a primeira cirurgia, só com hipotireoidismo, com uma redução da tireoide, do esófago. Portanto, tenho um esófago mais estreito também. Depois, com a terceira cirurgia, a do retalho, eu acesso a cirurgia sofri durante cerca de 7 meses com dor neuropática. Se eu sabia que já tinha sentido as maiores dores, a dor neuropática é assim, uma coisa que eu para tomar medicina, tinha apenas 70 mil, tomei pregradolina e ainda assim tinha dores. Tinha lá que me alimentar como se fosse, colocava aqueles massageadores comidos na cara, ao mesmo tempo que me alimentava. Eu não sei se fez um efeito ou não, mas sentia que aquilo de alguma forma não se torna esse conforto. Mas eu, como sempre, estive muito socada. Não continuo que me alimentar, mesmo que fosse só na luz de dia, mesmo que me gostasse muito, eu tinha que fazer. E depois, sendo dessa fase dos 7 meses, resolvi ver que alguma vez, eu já pensava que aquilo era para a vida toda, mas não, passou. Depois com a espondilite, eu quando tenho uma dores mais intensas, só com rigidez, alguma rigidez. Ainda hoje, quando o tempo muda, dizem que há coisa velhote, e algumas pessoas não acreditam, mas eu comprovo. Quando o tempo muda, sobretudo quando está gente, eu sou com dores musculares também. Eu sou com rigidez. Isso também compromete um bocado a minha alimentação. Agora, desde que eu fui, desde que eu fiz essa última operação, a do retalho, não houve muita evolução, a verdade é essa. Em termos alimentares, houve na sala, não é? Muito, ainda bem. Preciso de muito tempo sem falar. Mas em termos alimentares, a verdade é que não houve muito. Dos líquidos, houve. Eu te retirei muitas dificuldades em beber líquidos, porque não retira nada, não conseguia passar para trás. Da comida, não. Da comida não se sente uma grande resolução. Voltar para a comunidade, mas eu sou muito pragmática, claro. Eu acho que está a ser difícil. Mas ainda assim, vou. Mas eu sei que tu também tens cuidados com a tua alimentação. Tu falas aqui da questão dos tais iogurtes, são suplementos alimentares, em que tomaste durante algum tempo, mas, mas também és uma pessoa que tem cuidados, porque eu sei que tu nas tuas papas de aveia tentas incluir a questão da fruta e tudo mais, ou seja, tu também tentas promover aqui uma alimentação que não promova tanto um processo inflamatório e isso também acredito que te tenha muito ajudado neste processo, ou seja, a qualidade alimentar, independentemente de ter que ser uma dieta pastosa e de muitas vezes isto poder ser uma contrariedade, como tu já explicaste aqui por várias razões, não é? Mesmo a questão dos paladares e tudo mais, tu tentas incluir o peixe, tentas incluir os legumes, tentas incluir as frutas, ou seja, tentas também ter uma alimentação que seja mais promotora desta não exacerbação da inflamação. E eu acho que isso também, muito sinceramente, quem acompanha de fora, acho que tem sido essencial para este teu caminho. E
falando aqui só mais uma coisinha também. A nível deste processo da imunoterapia, ah, acredito que também não seja algo assim tão frequente neste tipo de cancros de cabeça-pescoço. Aliás, algumas vezes referiram que o teu caso era um caso de estudo, não é? E gostava que nos falasses só um bocadinho aqui desta última parte da imunoterapia, que foi este teu último cancro teve uma abordagem diferente dos outros. Falaste só aqui um bocadinho desta fase. Como eu já tinha tido algumas referências desse cancro, estava já, além da base da língua, estava já muito para trás para a faringe. Então decidiu-me a propor essa nova abordagem. Hum, essa abordagem ainda não é uma abordagem praticamente nova, é uma abordagem recente. A ciência está a ajudar muito, eu acredito que isso é uma grande esperança para os doentes, porque no futuro já não vai haver tantas mutilações, provavelmente já não vão passar pela roupa. Neste momento ainda estou a passar, ou seja, provavelmente hum, já não vão ter esse impacto se calhar só comer a alimentação sólida. Uhum. Hum, os efeitos não têm nada a ver com uma rádio ou com uma câmera. Isso não é câmera, aliás, esses existem todos, mas leva-se muito melhor, a pessoa consegue manter alguma qualidade de vida. Ok. Quando eu comecei só já a fazer a câmera, a imunoterapia, deixei a câmera, notou-se uma grande diferença. Na qualidade de vida. Ou seja, de vez em quando ainda tem efeitos, porque o meu organismo foi submetido a uma grande toxicidade. Claro. Hoje em dia ainda sinto algumas coisas, mas não tem nada a ver. É uma coisa às vezes um dia às vezes estou ótimo, Ok. umas horas às vezes, ou algumas adaptações intestinais, algumas ou, mas eu também como estou a fazer a meditação, faço condolite, que acaba também por ser uma reunião mais fraca, mas é. Portanto, é mais uma dose. Sara, gostava de colocar aqui outra questão. Tu falaste que esta fase, efetivamente, dos tratamentos da imunoterapia já foram um bocadinho diferentes. E houve uma questão que ainda não te coloquei. Se durante este processo, e porque a tua espondilite já foi um diagnóstico mais recente, tu também tiveste que procurar algum tipo de suplementação de vitaminas, de minerais, que te ajudasse também aqui esta questão da inflamação, como estávamos a falar há pouco. Hum, eu como tenho consciência quando uma alimentação completa, ideal, como tenho falhas, às vezes recuo, às vezes avanço, tal como tu disseste no teu segundo episódio. Eu tenho a consciência que precisava provavelmente fazer um reforço de vitamina. Porque como não tenho uma alimentação assim tão variada, porque às vezes não consigo fazer a alimentação completa, só contigo, nesse sentido. E esse deslocamento reflete, teve impacto nas minhas dores, porque eu notei que o meu grau de dor diminuiu. Interessante. Pode ser um aliado à medicação que eu estou a fazer, pode ser também das vitaminas, aconteceu. Comecei também a ter mais qualidade de sono, de me bem, Impacto. ainda continuo a tomar esses vitaminas. Sim. É porque eu acho que também é interessante às vezes falar disto, porque efetivamente quando há momentos, e como tu disseste, que a nossa alimentação pode não estar tão equilibrada, nós nem todos os dias temos a mesma disposição para preparar alimentos, e foi uma coisa que tu também me foste sempre falando, que havia dias que não havia
tanta disposição para prepararmos os alimentos, porque o teu tipo de alimentação obriga a muito mais horas de preparação de alimentos do que a maioria das pessoas, não é? Como tu já explicaste aqui um bocadinho também, tu para além dos cozinhares, depois tens que passar tudo, tens que triturar tudo e para não triturares tudo junto, para não saber tudo ao mesmo, tens que estar a fazer os processos individuais para cada coisa. E isto às vezes pode efetivamente limitar-nos em alguns dias a nossa alimentação. E queria-te trazer precisamente este contexto, porque pode haver situações em que a suplementação, quer de algumas vitaminas, e nomeadamente porque tens aqui esta questão das autoimunes também, pode ser um aliado e também é importante que as pessoas tenham esta consciência para procurarem também ajuda nesse sentido, porque efetivamente pode impactar também na qualidade de vida. Queria-te fazer aqui mais uma questão. Falámos aqui desta parte das vitaminas e da suplementação e voltámos um bocadinho aqui ao contexto do ter que preparar as refeições. E há outra coisa que às vezes pode impactar esta preparação das refeições e que eu gostava de questionar, e eu acho que nunca te fiz esta pergunta. Se tu tens prazer na alimentação que fazes, se neste momento, no momento atual, como é que tu te sentes? Se também já notaste aqui alguma variação do prazer que tens nas refeições ao longo do tempo? E gostava mesmo de fazer esta pergunta porque acho que também pode impactar muitas vezes. Sim, não sei. Noto-se que conforme o tempo vai passando, tenho menos prazer em fazer a alimentação, a preparar, até comer. Acredito que isso é uma fase, porque também sinto que posso estar com um grau elevado de toxicidade, porque isso também esteja a influenciar a forma como eu me sinto e a relação que eu tenho com a comida. Claro que tenho aquela consciência que tenho que me alimentar, mas o resto é que eu também, nos últimos tempos, também tenho menos apetite. Ok. Tô com menos apetite, sendo depois isso é um bocado. Muitas coisas vão impactando as outras. Sim, Mas isso é uma coisa gira, porque ah, eu sempre te conheci como uma pessoa que adora cozinhar. Ou seja, isto são coisas de distintas. comer. Exatamente. E tu continuas a cozinhar mesmo que não seja para ti. Sim, E isto leva-me aqui a outra questão, porque eu nunca mais me esqueço das nossas primeiras consultas. E na altura, quando tu começaste a ser seguida comigo, tu até fizeste entraste numa campanha da Make Sense, uma campanha que todos os anos se faz para sensibilização para a doença do cancro de cabeça e pescoço, e tu criaste uma receita, foste na altura, em Portugal, exatamente, foste a representante com uma receita e fizeste a torta de alfarroba, e na altura até tu me disseste assim: olha, primeiro é giro ir com os valores nutricionais para a campanha, e por isso eu recordar-me tão bem disto. E isto a propósito de outra coisa que nasce depois, que eu, numa consulta tu partilhas comigo que eu gostava mesmo de conseguir ajudar outras pessoas que não têm capacidade de ir a uma consulta de nutrição, mas poderem ter uma ferramenta na qual se pudessem guiar para conseguirem, em momentos em que a alimentação está modificada, nomeadamente ao nível da dieta líquida, da dieta pastosa, da dieta sólida, mas com as tais questões de não poderem comer picantes ou salgados, ou com as, não é intolerâncias, mas com as limitações que pudessem ter, e gostava mesmo de criar uma ferramenta, um livro, era um sonho meu, criar um livro que pudesse chegar a estas pessoas que não têm capacidade muitas vezes para fazerem um acompanhamento. E nesse sentido fizeste-me uma proposta de escrevermos um livro, que aliás está aqui, e eu vou só chegar um bocadinho mais perto para quem quiser ver. Este livro foi pensado pela Sara e foi um sonho da Sara, o sonho que te ajuda. antes o primeiro e o segundo round. Exatamente, entre o primeiro e o segundo cancro, que a Sara me propôs se eu poderia colaborar com ela neste livro, e então eu acho que foi algo que vem mesmo de dentro, de cada uma de nós, porque nós, quando começámos a escrever o livro, nós não sabíamos sequer que íamos ter patrocínio para que o livro fosse editado. Ou seja, nós começámos a escrever o livro
porque tu tinhas muito mais conhecimento das associações de doentes, e na altura a Asa do Coral, que havia esta necessidade, e então, independentemente do formato que ele viesse a ganhar, até poderia ser um e-book, a ideia era nós conseguirmos chegar às pessoas com um livro que conseguisse aportar aqui alguma direção a nível da dieta líquida, dieta pastosa, dieta sólida, e começámos a escrever este livro as duas. Mas eu queria que tu falasses um bocadinho deste sonho, que vem também de, do, do gosto que tu tens pela cozinha, mas do gosto acima de tudo que eu sinto sempre e senti desde que eu te conheci, de conseguir chegar ao outro e ajudar, num caminho que muitas vezes é difícil, num caminho que muitas vezes tem contrariedades e, como tu disseste, vamos atrás, num caminho que não é perfeito. Ah, queria que nos falasses um bocadinho aqui de sonhos que ajudam. Olha, são cada um como tu disseste. Eu ao passar por esse processo, sentes na pele essa dificuldade de passar por essas fases de alimentação, só que se eu tenho mais a ter à disposição uma pessoa que me ajude, até eu não tenho. Só que faltava alguma coisa no mercado para ajudar essas pessoas. Mas eu sempre sei, sempre tive uma intuição, sempre acreditei que nós íamos conseguir por esse riso, ou talvez é burro, mas de alguma forma eu sei que esse riso é algo que nós estávamos, os abertos nós estávamos a fazer que desse lá as pessoas. Curiosamente, sou logo no primeiro mal, sou enviado, sou logo aceito, a ideia. Acho também tenho tido sorte nas pessoas, não conto, a que me têm também sempre ajudado. As coisas têm particularidades quando eu não tinha contrato a mais não, porque está planeado e está feito consoante o processo em que a pessoa se encontra, está dividido por cada fase da alimentação, e depois cada receita, como tu disseste, além da parte nutricional, tem também algumas dicas alternativas. Tem muitas receitas com ingredientes que eu até te conhecer, não conhecia esses alimentos. A REN passa por uma alimentação líquida e pastosa, quer também outras alternativas, e se precisam mais saudáveis. Então o livro também se coloca um bocado isso. Esse tipo de alternativas, que hoje em dia já são até muito mais económicas, existe muito mais variedades, é fácil de encontrar. E depois também tem uma parte bastante interessante, que é a parte teórica, onde tu descreves a sintomatologia de algumas coisas que as pessoas podem fazer para minimizar Essa sintomatologia. a sintomatologia. Sim. E tu falaste de outra coisa importante e eu há pouco interrompi-te, que foi, eu acho que este livro se tornou ainda mais importante porque no meio da escrita do livro tu desenvolveste o teu segundo tempo. Nós estávamos precisamente a meio do timing do nosso livro e voltámos a testar tudo novamente, ou seja, todas as receitas que já tínhamos voltámos a testar e houve muita coisa que nós mudámos porque nós percebemos, ok, as tolerâncias aqui ainda podem ser diferentes, então vamos ter que andar aqui com estas receitas, vamos ter que reajustar. E nós fizemos muitos reajustes porque tu acabaste por ser novamente cobaia de tudo aquilo que estávamos a fazer mesmo na prática. Porque tu já tinhas vivido uma primeira experiência e era com base também muito nessa primeira experiência que estávamos a fazer as várias fases e depois passas pelo teu segundo cancro e ainda adaptámos mais coisas. Eu acho que foi ali uma viagem. Foi uma viagem, eu sou bastante intenso e trabalhoso,
acho que as pessoas não têm a ideia de toda a época já sejam um livro, porque nós fizemos tudo. Nós a seleção, as receitas, fizemos tudo. O apoio depois para a publicação da NERCO e do Luto de Solução com cabeça de esforço, que nos apoiaram, mas foi difícil, obviamente. Mas também, quando nós temos algum sonho, algum objetivo, isso também é muito interessante para ultrapassar as doenças. Não dizer sempre no problema, sempre sempre com aqueles pensamentos, dizer isso tudo, dizer uma coisa que nos coloca no futuro. Acho que isso foi bom. Eu acho que sim. E o livro ainda chegou um bocadinho mais longe, porque nós temos uma versão em inglês do livro também, ele foi levado à União Europeia, e tivemos mais uma vez, e eu partilho da mesma opinião que tu, que acabámos por ter muita sorte aqui no caminho do livro, não é? Porque não só a Merck, como o Grupo de Estudos de Cancro, Cabeça e Pescoço, como a Merck depois voltou-nos a financiar a segunda edição do livro e também a versão em inglês, e que tivemos também a colaboração de uma outra empresa que nos fez a tradução totalmente gratuita do livro, para que o livro pudesse ser distribuído pelas associações de doentes também a nível internacional. E realmente é um orgulho perceber onde é que. Também temos a participação no livro do Dr. Rosa Santos, Exatamente. numa primeira e no segundo round. Mas o remédio com um amigo muito especial, com que eu habitualmente falo também. Sim. Inclusive é que tivemos a honra de ter na apresentação do nosso livro também. Aliás, já tenho feito algumas participações, como tu sabes, Sim. para de estudos, alguns simpósios. Eu sou designer, estou sempre com ele. Eles me já falou lá todos os anos. Sim. Portanto, é uma pessoa que gosta muito de partilhar as minhas conquistas, desenrola muito feliz. Uma pessoa muito humana. Sim. Tu falaste aqui de outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é nós quando estamos perante uma situação mais desafiante, nomeadamente uma doença oncológica, acredito que para quem recebe este diagnóstico seja sempre um momento desafiante e ao longo do caminho seja um processo desafiante, nós nos podemos agarrar aqui a outros objetivos e projetarmos um outro futuro. E tu foste dizendo aqui várias coisas, eu sempre te vi desta forma, tu sempre tiveste agarrada a um outro objetivo e um outro propósito em tudo aquilo que tu te colocas. O livro foi uma das questões, mas aconteceu aqui outra coisa nestes últimos anos, porque o nosso livro foi lançado em 2019, mas nos últimos 4 anos tu também tens aqui outros projetos que foste desenvolvendo. E há um projeto teu que nada tem a ver com a alimentação, mas que tem muito a ver com uma palavra que, quando olho para ti, é das palavras que mais me vem. Há duas: coragem e intuição. E a intuição sempre foi aquilo que mais caracterizou a Sara aos olhos da Simone. Porque tu sempre me disseste, eu sigo a minha intuição. E tu criaste um projeto, que é o Intuição Abordar, que eu também tenho aqui. Eu também tenho aqui uma peça lindíssima desse projeto e que eu senti durante estes últimos anos como um projeto que te deu muito alento e que te ajudou a ultrapassar esta nova fase que se colocou, e especialmente naquela fase de mais dores e em que mexe muito com o estado emocional. O Intuição Abordar, eu sinto que foi aqui uma nova ancoragem na tua vida, e gostava um bocadinho que nos falasses deste teu projeto, como é que ele surgiu, como é que surgiu a ideia, se tu já sabias bordar, se começaste a bordar agora quer dizer, quando o criaste, Sim. porque eu senti que houve aí um turning point quando tu começaste a criar os teus bordados. Portanto, a ideia de usar apareceu mesmo na fase mais difícil, na fase em que eu estava com a quimioterapia, estava a recuperar ainda da cirurgia anterior, eu estava com 12 neuropáticos, ou seja, a minha dor era constante. De realizar um bocadinho com os opioides,
mas eu tinha sempre dor. Quando me perguntavam qual era o meu nível de dor, nunca era menos 8. Se eu não dizia 10, porque não queria desarrar ao máximo. Mas na verdade eu tinha um grande de dor. Ahm, o meu pensamento, mais que eu não quisesse, mais que eu tentasse ser resiliente, era disso eu não sei da dor. Porque era uma dor mesmo muito intensa. Então, tentei pensar em algo que eu pudesse fazer, mas que não empurrasse muito esforço físico, que eu pudesse fazer deitada, porque eu estava fraca. Então, a pensar ali há algum tempo, eu sempre tive a curiosidade de experimentar abusar. Quando era miúda, aprendi algumas coisas, Tom Cruise, aprendi algumas teatro, mas não sabia abusar. Então, lembro-me de um dia ter lá em coragem, ter ido a uma refusaria de coragem porque eu mal falava, nem sei se não usei um papel, as coisas escritas que eu precisava. Lembro-me até de ter me sentido mal, de me ter sentado numa cadeira, enquanto não me atendiam, e estar desejosa de sair dali. Mas lá fui, comprei o básico para começar a atender. Como é que eu comecei a atender? Com um tablet, comecei a ver vídeos, eu atendi tudo dos vídeos. Pá, porque nas verdades não foram como são os hoje, mas lá está. A rosa só floresce se o cuidar dela. Sendo se tiveres atenção, as coisas acontecem. É quando tu gostas do que fazes, de verdade, tem uma coisa que também para a minha personalidade, está com o que eu preciso, de um vida. É a criatividade. Eu sou uma pessoa criativa por natureza. Seja a escrever, seja a fotografar. Eu como o baseado na internet, criar os desenhos, do que eu faço os projetos. Tem essas duas partes, né? A parte da criação do projeto, eu também não gosto do desenho do projeto, eu também não gosto muito. E também a parte do projeto em si. A palavra intuição. Foi porque houve uma altura que houve algumas pessoas que acreditavam que poderia fazer mais de mim nessa altura. Eu sabia que naquele momento eu estava a dar o máximo. Como tu sabes, eu sou sincera em relação a vocês. Sim. E se eu quisesse fazer mais ginástica, ir para a rua correr, mas nós quando às vezes somos mais visualizados, um besado pode ser um passo. Exatamente. Nos essas fazer pilates, depois nos essas já vais à rua. Portanto, nesse sentido, se for a minha intuição, apesar de Sara ser uma pessoa que precisa de mais, naquele momento, a rua é o mais que mim. Sim. Então, essa palavra foi mesmo por causa disso. Foi os aprendizagem, a seguir a minha intuição, e de paixão em paixão se faz o caminho. Muito bom. E é mesmo um projeto muito bonito. É mesmo um projeto muito bonito. E eu notei isso ao longo do caminho, sabes? Tu ias partilhando comigo e mandaste muitas vezes fotografias dos teus bordados e disseste-me, contaste-me várias questões de Sim, ao longo do processo, eu contei coisas muito pessoais, não tinha só a ver com a nutrição, mas a forma até como eu me sentia, de algumas coisas mais utilizadas, Sim. eu contei tudo a ti. Sim. Eu agradeço por isso, porque também sabe que as pessoas que nos ouvem também sofrem.
Mas nós acho que também sempre tivemos uma relação muito especial. Tu ouves, escutas, estás atenta. Mas também sempre à vontade, sem essa consciência aconteceu para também te trazer algumas coisas. E foi realmente, eu senti que aquilo foi não só um processo intuitivo, mas mais uma vez a tua escuta a falar mais alto, sabes? Eu sinto que és uma pessoa que se escuta, que escuta o corpo, que é uma coisa que eu falo muito, não é? De nós nos escutarmos. E tu conseguiste escutar o teu caminho naquele momento, independentemente das vozes que estavam à volta, muitas vezes poderem dizer outras coisas. E eu sei que houve momentos assim. Ah, e não querendo alongar muito mais, mas gostava que, de facto, o que é que eu sinto do teu caminho, Sara? É um caminho de coragem, é um caminho que traz muito alento para quem pode estar a passar por uma situação destas, porque realmente tu foste sempre uma pessoa que fez por si mesma e que, independentemente das contrariedades, que nós não vamos pintar a coisa como se isto fosse tudo cor-de-rosa e que fosse tudo fácil, porque de fácil não teve. E houve aqui mesmo vários desafios, várias contrariedades ao longo de 11 anos, são 11 anos, ainda sentes muitas limitações no teu dia a dia e provavelmente nós focámos-nos hoje aqui na parte alimentar, mas muitas mais, acredito eu. E se quiseres falar um bocadinho sobre elas, ah, podes ainda falar mais algum bocadinho sobre algumas limitações, se calhar é importante também as pessoas terem a consciência. Hoje às 12, eu continuo com 2 águas, que são controladas, lá está, pela injeção semanal de metatrexato e também por um anti-inflamatório. De repente, a relação com idade. Eu não posso fazer medicação biológica, porque como tenho cérebro recorrente, não se pode fazer medicação biológica, porque se não tivesse cérebro recorrente, vai-se pondo leite, era o que eu ia fazer. Que, funciona muito bem a medicação biológica. Portanto, eu tenho que recorrer a um anti-inflamatório, diário ainda, embora já tenha reduzido a dose, para ter alguma qualidade de vida, com suficiência bem pelo menos. Claro, essas duas comparadas com aquelas que eu já tive, está tudo bem, está tudo bem. Mas sim, depois continuo com as minhas limitações a nível da deglutição. Às vezes tem algumas dores nos olhos, embora já mesmo dor, embora já esteja melhor, se coloca disso também é um tento aconselhamento, melhor passar. Acho que vai desenvolver. Ok. É isso. E só mais uma coisa. Gostava que nos deixasse uma mensagem para pessoas que estivessem neste momento a passar por um diagnóstico de uma doença oncológica, que estejam a passar por algum destes momentos, independentemente da localização, a ser cabeça de pescoço ou outra, uma mensagem que tu quisesses deixar a estas pessoas que nos podem estar a ouvir e que podem estar a passar por um processo semelhante ou desafiante neste nível da oncologia. Há uma coisa que eu recente, é o que o Sr. José que me disse. Eu utilizo essa frase sempre que tenho alguém que passa por doença oncológica. Porque eu disse muitas vezes, realmente é verdade. Isso é só uma fase. A pessoa quando recebe o diagnóstico do cancro, depara-se com a tudo e com medo. Exerce numa situação de morte, também sofre porque se acha que vai morrer, os familiares vão sofrer, sempre. É isso que acontece. Só que também, hoje em dia, cada vez há mais esperança de vida, o cancro começa a ser uma doença crónica, as coisas estão a caminhar e estão a evoluir muito rapidamente também com a inteligência artificial.
Portanto, o colocar passar para excelente a consciência, a cabeça mais avançada, as pessoas não se focarem só naquele momento, fazer o estudo. Se me aconselhar também, e tu que também precisas disso na altura, desse para foi bom, uma lista de sonhos. Os meus sonhos, o meu primeiro segundo ranking, é só os comidas dos restaurantes. Mas cada um tem os seus sonhos. Esse é interessante porque ajuda-te a ver o futuro e quando consegues começar a fazer esses sonhos, são conquistas que tu fazes. Dá-te uma sensação de poder. Sim, sim, sim. Depois para lá se é segredo, para a sobrevivência, também a sobrevivência não é uma questão de sorte. Se não é que resultamos mais, isso só não chega. Há pessoas que infelizmente não conseguem ultrapassar, isso nem lutaram. Mas é só muito importante o amor, o meu marido, o primo, foi sempre muito interessante, sempre esteve comigo, exatamente, sempre me acompanhou muito. Isso é muito importante. Depois a nutrição, a ciência, os médicos, eu sempre fui muito acarinhada, sempre tive muita sorte. O nosso Sistema Nacional de Saúde é muito bom, tem excelentes profissionais, médicos, auxiliares, enfermeiros. Os médicos que me servem, neste momento, a doutora Catarina Pessoa é uma excelente médica. Acho que também, tal como falamos há pouco, a arte ajuda muito a sociedade a sair a cabeça, Sim. a usar-nos para outros locais, para outros mundos, para não pensarmos só naquele momento. De focamento, acho que Seja, é um bocado isso. essa e tu falaste aí numa frase que eu não me esqueci. E o humor, Sim. o humor é muito interessante, E aí também muito sempre interessante. tiveste a agir. É mesmo. O humor é muito interessante. Os outros têm muito humor, isso ajuda muito. Sim. Se eu não precisava ter os palhaços os outros palhaços, Sim, sim, sim. ele sempre me fez sempre assim umas cidades, isso ajuda muito Sim. a relativizar, como em tudo. Eu acho que o ambiente que também está à nossa volta e as pessoas, a energia, também ajuda mesmo. Porque é assim, as coisas não vão melhorar o facto de tu fazes uma tristeza imensa, tens de tentar de alguma forma relativizar o problema. Foi um problema grande, é verdade, mas se me tentar relativizar, levar da melhor forma possível. Tu disseste essa frase à minha mãe quando ela foi diagnosticada. Nunca mais me esqueci dessa frase. É só uma fase. De sucesso, se juntar com essa sucesso. Sim, bocadinho assim, depois me fizeste. É só uma fase. E eu acho que ajudou muito naquele momento ela ter falado contigo e, e relativizarmos uma situação que efetivamente relativizar dentro da palavra relativizar, não é? Relativizarmos uma situação que é delicada, que é desafiante, que não deixa de ser um diagnóstico, que mexe com a pessoa e que acredito que emocionalmente mexe com a pessoa. É a parte da psicologia também para muitas pessoas pode ser uma questão muitíssimo importante e no caso dela tem sido. No segundo episódio, no segundo, também falas um bocado disso. Sim. Porque tudo depende da forma como nós lidamos com o problema, seja ele qual for, seja a obesidade, seja o cancro, seja. É verdade. Se nós aceitarmos aquilo que temos, eu aceitar a minha espondilite, aceitar os meus cancros, e, isso parece uma conversa assim meio espiritual, mas isso é todo o sentido, que rapidamente que aceitarmos, conseguimos nos rir mais, conseguimos
levar as coisas de outra forma. Não fazemos revoltados. É isso mesmo. A revolta também traz muita coisa má, porque se temos o pensamento, só me acontece, já me aconteceu uma, já me aconteceu duas, já me aconteceu três. Aconteceu, pronto, mas sou cá, Exatamente. estou cá. Já há sempre pessoas que estão em condições piores do que nós. Claro que eu está numa condição melhor. Mas eu é para pessoas, e só de só conheço Sim, pessoas, certo, é só. só de só conheço uma pessoa que está numa condição pior que eu, que não tem língua, não tem nariz. Sempre. Eu tenho é que agradecer, estar cá, ainda que, mesmo que eu não coma mais alimentação sólida para o resto da vida, se eu ligar a televisão, há crianças que são morrer à fome também. Portanto, isso também tem de se tentar lidar com isso de uma forma para não superar-nos. Claro. E há uma coisa que eu acho que é a forma que tu viveres a vida, porque tudo aquilo que tu estás a dizer é congruente com a forma como tu vives a vida. E há uma coisa que eu sinto em ti que eu acho que todos deveríamos trazer um bocadinho mais à nossa vida, e se calhar terminarmos com esta mensagem também pode ser interessante. Tu vives o presente, tu vives o teu dia a dia e aproveitas o teu dia a dia. Sinto muito isso em ti. Não sei se isto foi sempre assim ou não, mas eu sinto que tu és uma pessoa que vive no presente e que a cada dia eu quero construir um passinho novo, seja o bordado, seja as receitas, seja o que for, mas que encontras um propósito em cada um dos teus dias. Eu sinto muito isso em ti. Sim, eu gosto muito de dizer, a verdade é essa, eu gosto muito de dizer, mas também nos dar um bocado com essas passagens, não é? Só que dizer, não é fazer muita coisa. Muita coisa no sentido Isso é importante. de andar de um lado para o outro, Exatamente. Nós vivemos muito a correr. não é? Estou falando nesse dizer. Ahm, Acho que temos que parar mais. Quando estamos a fazer uma coisa, também estamos mais focados nessa coisa, porque não temos noção Uhum. necessária. E depois, às vezes, estamos ao final do dia, fazemos muita coisa, mas não nos sabe nada. Uhum. Ahm, Não nos nutrimos a nós. sim. Olha, Sara, agradeço-te imenso esta partilha. Eu acho que todos vão adorar escutar este episódio. Partilhem por mais pessoas, partilhem por aquelas pessoas que vocês acham que devem ouvir esta conversa, que devem também ter esta palavra de esperança, de coragem no seu dia a dia, se estiverem a passar por uma situação semelhante ou por alguma doença oncológica. E só te tenho a agradecer, não só por hoje, mas por todo este percurso que temos feito juntas e por me teres tornado também uma pessoa melhor, porque o fizeste, porque tiveste impacto não só na minha prática enquanto profissional, mas tens tido um impacto muito grande em mim enquanto pessoa, desde que começámos a partilhar um bocadinho mais próximo uma da outra, por isso, Olha lá, ver, Ana. obrigada.